Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Eu quero partilhar com vocês hoje sobre a restauração da família. E quero ler o texto de Jó, capítulo 1. Peço que você abra comigo a sua Bíblia, nesta passagem das Escrituras. Jó é um livro poético, escrito em torno de 1500 a.C. Muito embora esse texto tenha 3.500 anos aproximadamente, ele é vivo, atual, oportuno e necessário à nossa vida nesta noite. Jó capítulo 1, a partir do versículo 6 até o versículo 12, está escrito o seguinte: num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó, debalde, teme a Deus? Acaso não cercaste com sebe a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Capítulo 2, versos 1 a 6. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade, embora me incitasses contra ele para o destruir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele, tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. E na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Meus amados, esse texto relata este episódio da reunião de Deus com seus filhos. O contexto me faz crer que aqui são os anjos. E também o contexto me faz entender que essa reunião aconteceu nas regiões celestes. Sem qualquer explicação, o texto nos informa que Satanás apareceu por lá. E quem dá o pontapé na conversa é Deus, perguntando para Satanás: de onde vens? Satanás respondeu: de rodear a terra e passear por ela. Satanás é uma espécie de turista, inveterado. Ele anda por aí, ele está de olho, está antenado, está procurando uma brecha, está procurando alguém para devorar. E o Senhor engata uma segunda pergunta e pergunta assim a ele: observaste o meu servo Jó? E Deus dá o currículo de Jó. Não há ninguém na terra semelhante a ele. Em outras palavras, é o homem mais piedoso dessa geração. Homem íntegro. Íntegro é aquilo que você é com a porta do quarto trancada, sem ninguém observando. Homem reto. Reto é aquilo que você é em público, todo mundo está vendo.
Homem temente a Deus, princípio da sabedoria. Homem que se desvia do mal, deliberadamente santo. Satanás poderia ter respondido para Deus assim: bom, esse eu ainda não conheço, ainda não observei, tenho outras agendas, ando meio ocupado, quem sabe um dia eu boto os olhos nele. Mas não foi a resposta de Satanás. Satanás respondeu assim para Deus: também puderas. É muito fácil te adorar desse jeito. Tu tens abençoado a vida deste homem, tu tens cercado a casa dele com um grande muro de proteção. Tudo que esse homem bota a mão vira dinheiro. Os bens dele prosperam na terra. Ora, desse jeito é muito fácil. E Satanás com isso está insinuando que Deus precisa subornar as pessoas com bênçãos para receber delas adoração. Satanás está insinuando que as pessoas só adoram a Deus por aquilo que Deus dá a elas e não por quem Deus é. Satanás está insinuando que as pessoas só servem a Deus por causa das bênçãos de Deus e não por causa do caráter de Deus. Satanás insinua mais, que Jó só adora a Deus porque descobriu que religião é um grande negócio, que a fé dá lucro. Mas se Deus tocar naquilo que o próprio Deus deu para Jó, o próprio Jó que agora adora vai blasfemar, e blasfemar na cara de Deus. A grande pergunta é que o que um homem tem? Um homem tem família, um homem tem bens materiais. Satanás assim insinua e cria uma teoria, uma tese de que ninguém é capaz de amar mais a Deus do que o dinheiro, e ninguém é capaz de amar mais a Deus do que a família. Satanás diz para Deus: toca no que ele tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Sem que Jó soubesse, Deus constitui Jó em seu advogado na terra, e coloca nas mãos de Jó a defesa da sua reputação, e diz para Satanás: pode tocar no que ele tem, só não podes tocar na sua vida. Em outras palavras, Satanás é um ser limitado e limitado por Deus. Ele só pode ir até onde Deus o permite ir, e nem 1 centímetro a mais. O Deus a quem servimos nesta noite manda no céu, manda na terra e manda no inferno. Ele tem o controle de tudo. Mas com a permissão de Deus, Satanás sai dali para fazer um estrago na vida de Jó. Confira comigo o versículo 3 do capítulo 1, que diz que Jó era o maior homem de todos os homens do Oriente. Sabe o que significa isso? Ele não era apenas o homem mais piedoso da sua geração, ele era também o homem mais rico da sua geração. Quebra aqui um mito: não é pecado ser rico. É possível ser o mais piedoso e o mais rico ao mesmo tempo. O problema do homem não é ter dinheiro, o problema do homem é ser dominado pelo dinheiro. O problema do homem não é ter dinheiro no banco, é entronizar dinheiro no coração. Mas agora, conforme o versículo 15, 16 e 17 do capítulo 1, Satanás vai empregar os sabeus, o fogo e os caldeus para levar Jó ao colapso financeiro, à falência. O homem mais rico quebra. A pergunta é: será que a tese de Satanás é verdadeira? Será que ninguém ama mais a Deus do que o dinheiro? Será que Jó blasfemaria na cara de Deus? E a resposta está no versículo 21, quando Jó diz: nu saí do ventre da minha mãe, nu eu voltarei. Sabe o que ele está dizendo?
Eu não trouxe nada para este mundo, eu não vou levar nada deste mundo, portanto o que eu ganhei entre o berço e a sepultura não é a razão da minha vida. E ele derrota aqui a primeira tese de Satanás e prova que ele adora a Deus não por aquilo que Deus dá, mas por quem Deus é. Mas no mesmo dia que Jó recebe a trágica notícia de que ele está quebrado, chega ali a notícia mais amarga da vida. Ele era um pai exemplar, conforme o capítulo 1, versículo 5. Era um pai presente, intercessor, conselheiro, que se preocupava com a vida espiritual dos filhos. E agora, num dia de festa, onde os filhos todos estão reunidos na mesma casa, esta casa desaba sobre os filhos, e eles todos morrem no mesmo acidente. Meus irmãos, só quem é pai consegue avaliar a dor de um pai sepultando um filho. Pois Jó tem que levar para o cemitério todos os seus filhos no mesmo dia. Como é que ele volta do cemitério? Como é que retoma a vida? Como é que ele se levanta do luto? Como é que ele se ergue das cinzas? Será que a tese de Satanás é verdadeira? Será que ninguém ama mais a Deus do que a família? Será que Jó blasfemaria contra Deus? E a resposta está no capítulo 1, versículo 20 e 21, quando diz assim: então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça, lançou-se em terra e adorou a Deus e disse: o Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Ele derrota a segunda tese de Satanás. Ele prova que ele ama mais a Deus do que a família, e ele prova que ele serve a Deus não por aquilo que Deus dá, mas por quem Deus é. Aí vem o capítulo 2, e diz a Bíblia que Deus se reúne outra vez com seus filhos. Eu quero crer que os anjos, e eu quero crer que nas regiões celestes. E é curioso que Satanás apareceu por lá de novo. E quem cutuca é Deus outra vez, e pergunta assim: de onde vens? Satanás respondeu: de rodear a terra e passear por ela. Em outras palavras, não mudei minha agenda, estou fazendo o que eu sempre fiz, estou de olho, estou antenado, estou procurando uma brecha, estou procurando alguém para devorar. E Deus cutuca outra vez e pergunta assim: observaste o meu servo Jó? E Deus dá o currículo de Jó, sem mudar uma vírgula. Não há ninguém na terra semelhante a ele. Homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. E Deus diz: me incitaste contra ele para o consumir sem causa, mas ele permanece íntegro. Sabe o que Deus está dizendo para Satanás? Satanás, suas teses são mentirosas. Satanás, suas teses são falsas. Jó provou que me ama mais do que o dinheiro, Jó provou que me ama mais do que a família, Jó provou que me ama, não por aquilo que eu dou para ele, mas por quem eu sou. Então Satanás partiu para a terceira tese e disse: pele por pele, e tudo que o homem tem dará pela sua vida. Toca-lhe nos ossos, toca-lhe na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. A terceira tese de Satanás é que ninguém é capaz de amar mais a Deus do que a si mesmo. Sem que Jó soubesse, mais uma vez, Deus constitui Jó em seu advogado na terra, e coloca nas mãos de Jó a defesa da sua reputação, e diz para Satanás: pode tocar nos ossos dele, pode tocar na carne dele, só não podes tirar a vida dele. Em outras palavras, Satanás é um ser limitado e limitado por Deus. Ele só pode ir até onde Deus o permite ir, e nem 1 centímetro a mais. Nas palavras de Martinho Lutero, Satanás é um cachorro na coleira de Deus. Ele só pode ir até onde a coleira o permite ir, e nem 1 centímetro a mais. Mas com a permissão de Deus, Satanás sai dali e coloca uma enfermidade maligna em Jó, ferida do alto da cabeça à planta dos pés. Jó vai ficando chagado, seu corpo é uma ferida viva,
e vira uma carcaça humana, um aborto vivo. Ele não consegue comer, ele não consegue dormir, ele não tem alívio para a sua dor. Ele vai ficando magro, magérrimo, macérrimo, de couro furado pelas costelas em ponta. Bolhas vão formando-se no seu corpo e ele tem que morder nessas bolhas para aliviar a dor. Seu corpo cheira mal. As pessoas cospem, nauseadas, a olharem para ele. Ele é um espectro humano. E no auge desse sofrimento, a sua mulher, não suportando ver esse cenário tão triste, diz para ele: ainda conservas a tua integridade, Jó? Amaldiçoa Deus e morre, acaba com isso. E no capítulo 2, versículo 10, diz que Jó respondeu para ela: tu falas como uma doida. Temos recebido o bem de Deus, não receberíamos também o mal? E está escrito: em tudo isso não pecou Jó contra Deus com seus lábios. Ele derrota a terceira tese de Satanás. Ele prova que ele ama mais a Deus do que a si mesmo. Ele prova que ele adora a Deus não por aquilo que Deus dá, mas por quem Deus é. Agora veja comigo o capítulo 2, versículo 11, por gentileza. Vieram os amigos, Elifaz, Bildade e Zofar. Combinaram ir juntamente condoer-se de Jó e consolá-lo. Levantaram eles de longe os olhos, não reconheceram Jó, ergueram a voz e choraram. Cada um rasgou o seu manto, lançou pó ao ar sobre a cabeça. Sentaram-se com Jó na terra 7 dias, 7 noites, e nenhum lhe dizia palavra alguma, pois viam que a dor de Jó era muito grande. Uma pergunta: será que esses homens eram verdadeiramente amigos de Jó? Eram amigos de Jó? E a resposta insofismável é: claro que eram amigos, claro. Você já fez alguma visita assim para alguém? 7 dias, 7 noites, sentado no chão, sem abrir a boca, a não ser para chorar? Você já recebeu alguma visita assim nas horas mais difíceis da sua vida? Qual o problema desses homens? O problema desses homens é que num dado momento da vida eles começaram a fazer teologia. Eles começaram a lucubrar, a filosofar, a desenvolver uma lógica quase cartesiana de causa e efeito. E eles pensaram: todo efeito tem uma causa. Se Jó está sofrendo, alguma coisa de ruim ele deve ter feito. Mas porque ele está sofrendo muito, ele deve ter feito muita coisa errada. Mas eles não só pensaram, eles falaram. E eles não só falaram, falaram para Jó. E assacaram contra Jó os mais pesados libelos acusatórios. Chamaram Jó de ladrão, chamaram Jó de adúltero, chamaram Jó de louco. Falaram para Jó que Deus matou os filhos dele porque ele era louco. Falaram para Jó que só ficou rico porque roubou dos órfãos e das viúvas. E eles massacraram Jó. E eles apunhalaram Jó. E eles jogaram contra Jó as setas mais venenosas das críticas mais desumanas. E o que Jó fez? O que você e eu faremos? Ele se queixou, ele se defendeu, ele fez perguntas. Aliás, Jó fez 16 perguntas para Deus, a mesma pergunta: por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por que a minha dor não cessa? Por que eu não morri no ventre da minha mãe? Por que eu não morri ao nascer? Por que os seios da minha mãe não estavam murchos de leite para eu morrer de fome? Por que o Senhor não me mata de uma vez?
Ele fez 34 queixas contra Deus, 34 queixas. A única resposta que ele escutou foi o silêncio ensurdecedor de Deus. Nenhuma palavra, nenhuma explicação, nenhuma luz no fim do túnel, nenhum sinal do seu favor. E eu posso garantir a vocês que muitas vezes o silêncio de Deus grita mais alto nos ouvidos da nossa alma do que o barulho mais ruidoso das circunstâncias mais adversas. Se vocês estão acompanhando o raciocínio comigo, percebem que Jó está sendo golpeado nas 5 áreas mais importantes da vida de um ser humano. Primeiro, na vida financeira. Meus irmãos, para quem sempre viveu numa magrela financeira, mais um revés, parece que já está acostumado, já está calejado. Mas para a pessoa rica, muito rica, e a mais rica, perder tudo de um dia para o outro, o chão foge de debaixo dos pés. Tem muita gente que blasfema, tem muita gente que dá um tiro na cabeça. A segunda área, a área dos filhos. Irmãos, não é natural pai e mãe enterrar filhos, não é natural, não é natural. Eu tinha um grande amigo, pastor Edmar, lá em Vitória, foi secretário de saúde do município, ele era esposo de um membro da igreja, e esse homem tinha 2 filhos, o caçula, um jovem brilhante, passou nos primeiros lugares no então vestibular de medicina, diante de uma carreira promissora. De repente esse menino encontrou uma doença rara, grave, e em 30 dias aquele pai estava sepultando o filho. E eu caminhando com ele para o cemitério, passo a passo, um andar vago, pesaroso, as lágrimas rolando no rosto, ele me disse uma frase: pastor, o que eu não entendo, e o que eu não estou conseguindo superar, é que meu filho furou a fila. Não é natural pai sepultar filhos, e Jó tem que sepultar todos os filhos no mesmo dia. A terceira área, meus irmãos, que Jó está enfrentando de crise, é a saúde. Irmãos, não tem ninguém de nariz empinado numa cama de CTI, não tem ninguém de peito estufado, com soberba, arrogância, entubado. Talvez essa epidemia que atingiu, e pandemia que atingiu o mundo, provou isso. Os mais ricos, os mais pobres, os grandes empresários, os empregados, os homens, as mulheres, os velhos, os jovens, os doutores, os analfabetos. A morte chegou para todos e levou gente melhor do que nós. A doença põe o homem no seu devido lugar. Jó é um espectro humano, é uma carcaça viva, é uma chaga aberta. Mas a quarta área que atingiu na vida de Jó foi o casamento. Na hora que Jó mais precisava da sua mulher, quando todos haviam abandonado a ele, a sua mulher olha para ele e diz: morre, homem, morre logo. Mas finalmente a quinta área que Jó sofreu o golpe dramático foi nas amizades. Aqueles que deveriam ser consoladores tornaram-se molestadores. Aqueles que deveriam aplicar-lhe o bálsamo do alívio colocam nele o vinagre do tormento. Aqueles que deveriam secar as suas lágrimas produziram mais lágrimas amargas no coração desse homem e assacaram contra ele pesadas acusações. Quando eu olho para esse cenário, eu penso: meu Deus, esse homem perdeu tudo. O que tem mais a perder?
Na verdade, ele só tem um lugar onde está, é no fundo do poço. Mas eu quero dizer para você que quando alguém está no fundo do poço, só tem uma direção para olhar, é para cima, é para o alto, é para Deus. Jó perdeu tudo, exceto a sua fé em Deus, porque das profundezas do seu sofrimento, ele arranca um brado de esperança do peito e diz: mas uma coisa eu sei, é que o meu Redentor vive. O meu Redentor vive. Não importam as circunstâncias, não importa a dor, não importa as perdas, não importam as lágrimas, não importam as injustiças sofridas, o meu Redentor vive. E eu verei o meu Redentor. Quando Jó dá esse brado de esperança, diz a Bíblia que Deus rompe o silêncio, e Deus começa a falar. Mas curiosamente, quando Deus rompe o silêncio, Deus não responde nenhuma das 16 perguntas de Jó. Deus não responde nenhuma das 34 queixas de Jó. Quando Deus rompe o silêncio, Deus faz literalmente 70 perguntas para Jó, todas retóricas. E Deus pergunta para ele: ô Jó, onde você estava quando eu lançava os fundamentos da terra? Ô Jó, onde você estava quando eu espalhava as estrelas no firmamento? Ô Jó, onde você estava quando eu cercava as águas do mar para elas não invadirem a terra? E Deus foi despejando em cima de Jó torrentes caudalosas da sua grandeza, da sua majestade. Deus abriu as comportas dos céus e despejou sobre ele catadupas da sua glória, e Jó foi sendo esmagado pela presença, pela majestade, pela grandeza de Deus, e ele foi se encolhendo, e ele foi se encolhendo, e ele foi se encolhendo, para descobrir as verdades mais sublimes e gloriosas da sua vida. Verdades essas que podem impactar o seu coração, o meu coração, nesta noite. Que verdades são essas? Elas estão lá em Jó 42, vamos para lá, por favor, nesse momento. Abra aí comigo Jó 42. A primeira verdade que Jó reconheceu foi a onipotência de Deus. Verso 1 e 2 diz assim: então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes. Que verdade bendita, que verdade extraordinária. Essa frase não está sendo dita por um homem que acabou de ganhar uma herança, de comprar um carro novo, de mudar para um apartamento maior e mais bonito, que recebeu uma promoção no trabalho. Essa frase não está sendo dita para um pai que acabou de ver o seu filho nascer, ou de um jovem que está contraindo um matrimônio na festa do casamento. Essa frase está sendo dita por um homem quebrado, doente, enlutado, abandonado pela esposa, acusado pelos amigos. Eu sei que tudo podes. Você e eu temos limitações intransponíveis. Nós temos. Eu acho isso tão curioso, Pastor Luiz. Eu gosto muito de ler, e eu costumo visitar as livrarias quase toda semana. E vocês muito bem sabem que os livros mais lidos no Brasil e no mundo são os livros de autoajuda, não é verdade? Livros que ensinam você a ficar rico rápido. Eu acho que eu não estou sabendo ler esses livros. E esses livros dizem assim: você é forte, você tem a força, você é um gigante, há poder nas suas palavras. Sabe o que a Bíblia diz? Exatamente o contrário. A Bíblia diz que você e eu somos fracos. A Bíblia diz que Deus conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó.
Nós temos muitas fraquezas. Por exemplo, nós temos fraquezas físicas. Querendo ou não, gostando ou não, o tempo vai esculpindo algumas rugas no nosso rosto indisfarçáveis. As meninas, mais espertas do que os homens, driblam isso um pouquinho melhor, com um bom cosmético. Às vezes a gente acorda de manhã, é um caos, põe um bom cosmético, vira um cosmos. Daqui a pouquinho uma cirurgia plástica ajuda, e muito, e muito. Mas chega uma hora, convenhamos, que ainda que o afamado cirurgião plástico Pitangui ressuscitasse dentre os mortos, não teria mais jeito. As pernas ficam bambas, os joelhos trôpegos, as mãos descaídas, os olhos embaçados, e diz os entendidos que cada fio de cabelo branco que brota na sua cabeça é a morte chamando você para um duelo. Eu acho até um exército acampado ao meu redor. Temos fraquezas físicas, temos fraquezas emocionais. Irmãos, nenhum de nós aqui está incólume, livre, imune das lutas e dores da vida. Eu não sei quanto a você, mas já passei madrugadas insones e sem conciliar o sono mesmo, com lágrimas rolando no rosto. Meu Deus, eu não aguento mais. Fraquezas emocionais. Temos fraquezas morais. Quantas vezes você e eu já prometemos para Deus: Deus, eu não quero mais cometer esse erro. Daqui a pouquinho você se flagra cometendo o mesmo erro. Não é porque faltou para você sinceridade, não, faltou para você poder. Temos fraquezas espirituais. Somos um ser contraditório, ambíguo. O mal que não queremos praticamos, o bem que queremos não fazemos. Somos fracos. Mas louvado seja Deus, você e eu podemos dizer hoje: mas o meu Deus tudo pode. Para Ele não tem causa perdida, para Ele não tem doença incurável, para Ele não tem casamento irrecuperável, para Ele não tem família sem salvação, para Ele não tem lata de lixo no reino, para Ele não tem problema insolúvel, Ele tudo pode. Quem é o seu Deus? Quão grande é o seu Deus? Quão poderoso é o seu Deus? O seu Deus é aquele que mede as águas na concha da sua mão. O seu Deus é aquele que mede o pó das montanhas em balança de precisão. O seu Deus é aquele que mede os céus a palmos. O seu Deus é aquele que espalha as estrelas no firmamento, e por ser forte em força e grande em poder, quando a chama pelo nome, nenhuma só delas vem a faltar. O seu Deus é aquele que olha para as nações da terra e considera todas elas como um pingo que cai num balde, como um pó numa balança de precisão, como um vácuo, como nada, como menos do que nada. Este é o seu Deus, Ele tudo pode. Me permita ilustrar isso de uma maneira muito simples. Um pai caminhava com seu filho de 4 anos pela rua, mãos dadas, quando o menino faz uma pergunta para o pai. E eu não sei se vocês concordam comigo, mas eu penso que toda criança fez um curso de pós-doutorado em perguntas difíceis. Conheço ninguém que faz pergunta mais complicada do que criança. E o menino perguntou para o pai assim: papai, qual é o tamanho de Deus? O pai não tinha uma resposta pronta para um menino de 4 anos. Ficou pensativo, calado, continuou caminhando. Daqui a pouquinho, ele escuta o barulho das turbinas de um avião supersônico, lá nas alturas excelsas, e disse para o filho: olha para cima, filho, está vendo aquele avião? O menino olhou e disse: estou vendo. Qual é o tamanho daquele avião, meu filho? O menino respondeu: pequeno, muito pequeno, estava muito longe. O pai pegou o menino pelo braço, levou no aeroporto. Tinha um jumbão de mais de 400 passageiros estacionado. Chegou bem perto e perguntou: está vendo esse avião, meu filho? Estou vendo, papai. Qual é o tamanho desse avião, meu filho? O menino respondeu: esse é grande, muito grande. O pai disse: pois é, filho, Deus é do mesmo jeito.
Quando você está longe de Deus, meu filho, Deus parece pequeno para você. Aí os seus problemas ficam enormes. Mas quando você está perto de Deus, meu filho, Deus é grande para você. Aí os seus problemas ficam pequenos. Agora eu sei que tudo podes. A segunda coisa que Jó descobriu, irmãos, que mudou a história dele, está aí no versículo 2. E ele diz assim: e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Se há uma verdade na Bíblia que me consola por demais, é a doutrina da soberania de Deus. Sabe por quê, irmãos? Você e eu não cremos em sorte. Você e eu não cremos em azar. Você e eu não cremos em coincidência. Você e eu não cremos em determinismo cego. Você e eu não cremos em olho gordo. Você e eu não cremos em horóscopo. Você e eu não cremos em macumba para crente. Você e eu cremos que a mão de Deus dirige o nosso destino. Você e eu cremos que nem um fio de cabelo da nossa cabeça pode ser tocado sem que Deus saiba, sem que Deus permita, sem que Deus tenha um propósito. Deus não é pego de surpresa. Deus não fica desesperado, esfregando as mãos lá no céu, sem saber o que fazer. Deus não fica em apuros. Deus está sentado no trono. Ele tem as rédeas da história nas suas mãos. E Ele tem um plano eterno que jamais pode ser frustrado. Você não é uma lasca de lenha jogado no mar da vida, empurrado de um lado para o outro ao sabor das circunstâncias. A sua vida está rigorosamente nas mãos de Jesus. E das mãos de Jesus ninguém pode arrancar você. Você e eu podemos afirmar com todas as letras: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Descanse o seu coração. Descanse o seu coração. Deus está trabalhando não contra você, mas por você. A terceira verdade que mudou a história de Jó, irmãos, está no versículo 3, confira comigo. Na parte B do verso está escrito: na verdade falei do que eu não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Jó reconheceu a sua profunda limitação. Para você entender esse versículo, me permita um conselho. Às vezes eu penso, pastor Edmar, que a nossa leitura bíblica, ela fica prejudicada, porque tem crente que lê Bíblia só com caixinha de promessa. Puxa um versículo, amanhã puxa outro versículo, depois outro versículo, e via de regra versículo bom, né? Só promessa, não tem problema, confronto, não tem arrependimento, não tem confissão de pecado, nem nada disso. Ou ele lê um pedacinho hoje, lê um pedacinho amanhã, lê outro pedacinho, sem conexão nenhuma. Aí ele não vai formando entendimento. Então procure ler sua Bíblia, ler um livro da Bíblia numa sentada só. Pegue um sábado, um feriado, leia o livro de Jó numa sentada só. Porque se você perceber, por que ele está dizendo assim, falei do que eu não entendia? Leia o livro. Quando a gente está sofrendo, a gente fala muito, ou não fala nada, né? No caso de Jó, ele falou muito. Jó não foi aquele cara que sofreu, ou conforme Tiago, paciente, como estoico, que sentou num canto da sala, trincou os dedos e aguentou calado. Não, ele falou e falou muito. Ele se queixou, ele perguntou, ele se defendeu. Mas Jó, como você e eu, não enxergamos na curva. Como você e eu, Jó não enxerga no escuro, não enxergava no escuro. E agora Deus se revela para ele. Deus despeja em cima dele torrentes da sua majestade.
E quando Deus está se revelando a ele, fazendo 70 perguntas para ele, ele bota a mão na boca e diz: meu Deus, quanta coisa eu falei sem saber. Conclusão: o sábio é aquele que sabe que quase nada sabe, porque o que você sabe é muito menor que o que você não sabe. Então, quando você encontra uma pessoa que fica arrotando muito conhecimento em cima de você, pode saber de uma coisa: sabe quase nada. É lata vazia que faz barulho. Você já encontrou uma pessoa que diz: eu conheço Bíblia de capa a capa. Aí você pergunta João 3,16 para ele, não sabe onde fica. Quanto mais você sabe, mais consciência você tem que você quase nada sabe. Eu fui criado na roça, naquela roça assim bem familiar, de plantar o milho e de colher o milho no muque. E vocês goianos são os maiores especialistas do mundo na culinária de milho. Não tem ninguém que faz pamonha tão boa quanto os goianos. E você, ao colher um milho na hora de colheita, mesmo seco para guardar, você sabe a diferença entre uma espiga boa, granada, e o restolho, que só tem palha e sabugo. A espiga boa, granada, ela se dobra. Mas o restolho, que só tem palha e sabugo, fica empinadinho, não se dobra nunca. Quando você encontrar uma pessoa muito empinadinha demais, pode saber, é restolho, só tem palha e sabugo. Quem sabe, sabe que quase nada sabe. É humilde, é humilde. A quarta coisa que mudou a história de Jó, irmãos, está no versículo 5, ele reconheceu o seu limitado conhecimento de Deus. Veja comigo: eu te conheci só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Esse versículo, pastora Sara, me deixa em crise. Em crise porque para mim não combina capítulo 1, versículo 8 com Jó 42, 5. Porque lá no capítulo 1, versículo 8, Deus disse assim: observaste o meu servo Jó? Não há ninguém na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Agora, esse homem vem me fazer uma declaração: eu te conhecia só de ouvir, agora os meus olhos te veem. Notem que quem está dizendo isso no capítulo 1, versículo 8, não é um amigo, bajulador, rasgador de seda. Quem está falando isso é Deus. E Deus não tem uma opinião a seu respeito, Deus tem um diagnóstico. E agora esse homem abre a boca e diz: eu te conhecia só de ouvir, agora os meus olhos te veem. Não parece contraditório? Como é que nós vamos entender isso aqui? Me permita uma pergunta para explicar. Você conhece a Deus? Conhece? Quanto você conhece a Deus? Quanto? Quanto? Lá em João 17,3 diz que a vida eterna é esta: conhecer a Deus e a Jesus Cristo. A própria essência da vida eterna é conhecer a Deus. Então me permita ilustrar. Um cidadão nunca tinha visto o mar, nunca. Eu não sei se era mineiro, goiano, eu não sei, brincando com vocês. Um dia ele resolveu conhecer o mar, e quando ele chegou, ele ficou tão extasiado, que ele exclamou: agora eu conheço o mar. Aproxima-se dele um marujo, com a pele tostada de sol e sal, e diz assim: eu também conheço o mar. Qual é a diferença entre eles? Você conhece a Deus?
quanto você conhece a Deus. Se a vida eterna é conhecer a Deus, sabe o que você vai estar fazendo no céu, depois que você estiver lá? 1 milhão de anos. Você vai estar conhecendo a Deus. Você sabe o que você vai estar fazendo no céu, depois que você estiver lá 1 bilhão de anos? Você vai estar conhecendo a Deus. Deus é inesgotável em seu ser. Nem toda a eternidade será suficiente para você esgotar o conhecimento de Deus. Jamais haverá um tempo, se eu posso falar de tempo dentro da eternidade, onde você possa dizer assim: bom, agora eu já conheço tudo de Deus, não tem mais nada para conhecer, agora eu vou botar no piloto automático, que a vida celestial vai virar uma rotina. Jamais. Agora eu entendo o profeta: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Agora eu entendo Jó. Eu só estou arranhando a superfície. Tem mais, tem muito mais, tem infinitamente mais para conhecer. Mas a última coisa, a quinta coisa que mudou a história de Jó, irmãos, está aí no versículo 6, quando ele diz: por isso eu me abomino e me arrependo do pó e na cinza. Reconheceu a enormidade do seu pecado. E eu entro em crise de novo com o versículo, porque esta confissão fica bem na boca de um corrupto, de um ladrão, de um assassino, mas na boca do homem mais piedoso, é como se um dos pastores dessa igreja chegasse domingo à noite aqui no púlpito, com um semblante bem sisudo, com o rosto bem abatido, com palavras trêmulas, abrisse o culto assim: meus irmãos, eu preciso confessar uma coisa para vocês hoje. Eu me abomino, e eu me arrependo no pó e na cinza. Começasse a chorar, eu acho que o auditório ia começar a dizer: ih, tem coisa aí. Como é que eu posso entender Jó? Fazer uma confissão dessa? Me permita explicar. As pessoas que mais choraram e lamentaram os seus pecados não foram as pessoas que mais pecaram, foram as pessoas que mais perto de Deus andaram. Quem está longe de Deus, nem consciência de pecado tem. Eu estive pregando há uns 3 anos no hospital lá em São Paulo, e a capelã daquele hospital me contou uma história dramática que ela tinha vivido naquela semana. Uma moça chegou com uma hemorragia grave, e o médico correu para atendê-la, acompanhado do pai. A moça estava, e o médico examinou e disse: essa menina acabou de ter um bebê. A moça protestou, falou: não, senhor, eu não estava grávida não. O pai disse: não, o senhor está enganado, a minha filha não estava grávida. E o médico disse: pois ela acabou de ter um bebê. E o médico foi muito ousado, disse: me traga o bebê, porque senão eu vou denunciar o caso à polícia. Meia hora depois chegava um bebê, numa caixa de isopor, sem nenhum sentimento de culpa, nem da moça, a mãe, nem do pai da moça, o avô. Quem está longe de Deus nem tem consciência de pecado. Mas quanto mais perto da luz você está, mais convicção você tem de que você é pecador e carece da graça de Deus. Então, se você encontra uma pessoa na igreja que toda vez que ela encontrar com você, ela tem elogios a fazer acerca de si mesma, que ela é a mais piedosa, que ela é isso, que ela é aquilo, que ela é aquilo outro, pode ter certeza, você está perto de uma pessoa que está longe de Deus. Quanto mais perto de Deus, mais quebrantado está o coração. Bom, me permita dizer isso. Jó ainda está com toda essa revelação, falido,
doente, enlutado, abandonado pela esposa e acusado pelos amigos. O que mudou não foram as circunstâncias, foi o entendimento. Porque hoje, irmãos, a gente quer que Deus mude as circunstâncias, mas não quer mudar a minha cabeça. Deus quer te dar um novo coração, uma nova mente, uma nova compreensão, uma cosmovisão celestial. E agora nós vamos para o versículo 10 do capítulo 42, porque aqui está a chave da virada, ou a chave hermenêutica do livro. O que está escrito no versículo 10? Confira comigo. Mudou o Senhor a sorte de Jó, quando ele chorava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo o que antes possuíra. A grande pergunta do texto é: por que é que Deus mudou a sorte de Jó quando ele chorava pelos seus amigos? Por quê? Nesse ponto. Então vou fazer uma perguntinha para vocês. Vocês já chegaram a um ponto na vida espiritual que já nenhuma pessoa mais fala mal de vocês? Já chegaram nesse estágio pré-angelical? Me permita a segunda pergunta. O que é que você sente quando alguém fala mal de você? Você fica feliz? Dá pulos de alegria? Dá glória a Deus? Louvado seja o Senhor, está falando mal de mim. Eu acho que vou até dormir melhor essa noite. É assim que você reage? Terceira pergunta: o que vocês acham que Jó sentiu quando os seus amigos disseram assim: você é um ladrão, você é um adúltero, você é doido de pedra, você é louco, Deus matou seus filhos, você é louco, você roubou os órfãos, você roubou as viúvas, enquanto a Bíblia diz que Jó era os olhos dos cegos e as pernas dos aleijados e o amparador dos órfãos e viúvas? Como é que você reage quando você é acusado de coisas que você não fez, de pecados que você não cometeu? Como é que você reage? Como é que Jó reagiu? Você acha que ficou feliz? Não. Ele se defendeu, ele se defendeu, ele se defendeu, ele se queixou, ele se queixou, ele se queixou. E sabe o que tem no coração de alguém que se defende, se defende, se defende, se queixa, se queixa, se queixa? Tem mágoa, tem dor. Sabe o que Deus está dizendo para Jó? Meu filho, saia desta arena da autodefesa, saia desta arena de se vitimizar. Meu filho, entre na brecha da intercessão, porque você não pode orar por alguém e ter mágoa desse alguém ao mesmo tempo. E diz a Bíblia que quando Jó começa a orar por aqueles que acusaram a ele, Deus mudou a sorte de Jó. Sabe o que é encantador? É que Deus restaurou as 5 áreas que Satanás tentou destruir na vida de Jó. Restaurou todas elas. A primeira área que Deus restaurou está aí no versículo 16. Deus restaurou a saúde dele. Ele passou a ter mais 140 anos. Viu os filhos dos filhos até a 3ª e 4ª geração. Eu acho que não ficou nem sequela, nem cicatriz. Eu quero dizer para vocês nesta noite que o nosso Deus é o mesmo, e Ele está aqui nesta noite, e Ele é o Jeová Rafá, e Ele cura, e Ele sara. A última palavra não é da medicina, não é da ciência, é do Senhor Deus Todo-Poderoso. Ele pode levantar o enfermo do leito da enfermidade, Ele pode restaurar a saúde, Ele pode prolongar a vida. A segunda área que Deus restaurou, queridos irmãos, está aí no versículo 10, versículo 12, foram os bens. Deus deu tudo em dobro. Se você comparar o capítulo 1, versículo 3 com 42, 12, você vai ver que foi literalmente em dobro. Sabe o que significa isso? Nosso Deus é o Deus da restituição. Nessa pandemia, muita gente fechou o comércio, fechou sua loja, seu empreendimento comercial,
Alguns quebraram financeiramente. Outros tiveram que repensar e refazer a vida e recomeçar. Quero dizer para você que o Deus da restituição está aqui nessa noite. Ele pode restituir em dobro, porque Ele é o Deus que abençoa, é o Deus que fortalece as nossas mãos para adquirirmos riquezas. Riquezas e glórias vêm das mãos de Deus, e com a bênção de Deus tem riqueza e não peso. Ele está aqui hoje para restaurar a sua vida financeira. A terceira área que Deus restaurou foram as amizades, está ali no versículo 8. E eu acho isso magnífico, porque Deus chegou para os acusadores de Jó e disseram assim: olha, vocês estão sabendo aquele homem que vocês acusaram? Pois é, aquele homem que vocês criticaram é mais justo do que vocês. E vocês vão ter que ir lá naquele homem que vocês criticaram, para aquele homem orar por vocês. Eu vou escutar a oração daquele homem para restaurar vocês. Sabe o que Deus está fazendo aqui, pastor Luiz? Honrando Jó. Honrando Jó. Você não tem que se defender, você tem que andar com Deus. Porque quando você anda com Deus, Deus defende você. Quando você anda com Deus, quem criticou você vai ter que voltar a você e mudar de opinião a seu respeito. Deus restaurou Jó, Deus restaurou os amigos de Jó. Mas a quarta área que Deus restaurou foi o casamento. E eu acho muito curioso, pastor Edmar, que alguns escritores dizem que Jó casou com outra mulher. A Bíblia não diz. E eu tenho uma frase que é uma espécie de farol para a minha vida pastoral. E a frase é esta: onde a Bíblia não tem voz, eu não tenho ouvidos. Eu não posso especular. Se a Bíblia não diz que ele casou com outra, é porque casou com a mesma. Restaurou o casamento. Agora, descontraindo um pouquinho com vocês, pense um pouquinho comigo. Se o Jó fosse brasileiro, quando ele estava numa magrela, a mulher disse para ele: morre homem, morre, morre logo. Agora o Jó está curado, no topo da pirâmide social, mais rico do que era. O que vocês acham que ele diria para ela? Morre mulher, morre logo. A fila andou, minha filha, a fila andou, estou noutra. Mas não foi assim não. Não foi assim não. Deus é especialista em pegar os cacos e fazer um vaso novo. Deus é especialista em restaurar corações quebrados, machucados, magoados, fazer tudo de novo. No dia que nós pastores desacreditarmos disso, podemos parar de pregar. Deus restaura. Ele nos pega no pó. Para ele não tem casamento irrecuperável. Para ele não tem família sem restauração. Não tem. Talvez você veja aqui hoje, está pensando: olha, para mim não tem jeito, eu já fui longe demais, acabou, sem esperança, sem chance, estou partindo para outra. Há pouco tempo, o pastor Edmar chegou lá no meu gabinete, uma mulher da igreja, para fazer uma comunicação. Ela disse: pastor, eu vim comunicar para o senhor que eu estou me divorciando. E falou num tom pesado. Eu falei: como? Eu estou me divorciando. E eu pergunto: mas por quê? Ela foi categórica: secou. Está claro ou precisa botar a legenda? Eu falei: secou? Ué, mas se secou, minha filha, tem esperança. Ela regalou os olhos e disse: como assim tem esperança? Você não leu na Bíblia lá que a vara seca de Arão floresceu? Pois Jesus para fazer florescer o que está seco no seu coração. Ela ficou irada comigo: o senhor está maluco, eu estou falando para o senhor que morreu.
Eu perguntei: morreu? Ué, mas se morreu, tem esperança. Você não leu na Bíblia lá que Jesus ressuscita os mortos? Pois Jesus ressuscita o sentimento que está morto no seu coração. Falei: pastor, o senhor endoidou mesmo. Estou falando para o senhor que acabou, entendeu? Agora acabou, não tem mais nada, entendeu? Eu disse: acabou? Ué, mas se acabou, tem esperança. Se não tem mais nada, tem esperança. Você não leu na Bíblia lá que Deus chama a existência as coisas que não existem? Ele pode chamar a existência até o que não existe mais no seu coração. Você não vai, eu disse para ela: você não vai divorciar não, você vai orar comigo um mês, depois você volta aqui. Depois de um mês ela voltou. Disse: pastor, acabou a vontade de divorciar. Jesus está restaurando o nosso casamento. Com Deus tem esperança. Mas finalmente, meus irmãos, a última área que Deus restaurou foram os filhos. Olha aí comigo o versículo de número 13, comparando com 1:2, com 42:13. Antes ele tinha 7 filhos e 3 filhas. Agora, Deus deu para ele mais 7 filhos e 3 filhas. E alguém dizia: então, pastor, não foi tudo em dobro. Porque você tinha 7 filhos e 3 filhas antes, 10, se é tudo em dobro, devia ter o quê? Quantos agora? 20. Mas será que não foi mesmo? Irmãos, me permita dizer isso, porque é uma frase que faz parte da nossa cultura brasileira e que não combina com a nossa fé. É muito comum, e nessa pandemia escutei tanto isso: perdi meu pai, perdi minha mãe, perdi meu avô, perdi meu tio, perdi meu filho. Você perde algo ou alguém quando você não sabe onde este algo ou este alguém está. Mas se nós estamos falando de servos e servas de Deus, quando um crente morre, nós sabemos para onde ele vai e com quem ele está. Está no céu, está com Jesus. Como aquele pai que voltava do cemitério depois de sepultar o seu filho único, e um amigo veio e lhe deu um abraço e disse: meus pêsames, eu soube que o senhor perdeu o seu filho. Eu disse: não, eu não perdi meu filho, eu sei onde meu filho está, eu sei com quem o meu filho está. O meu filho está no céu, meu filho está com Jesus. Então agora Jó tem 10 filhos no céu, Jó tem 10 filhos na terra. Deus restaurou e restaurou completamente. E eu encerro dizendo 2 coisas. Primeiro, o propósito de Satanás era colocar Jó longe de Deus. Sabe o que conseguiu? Colocar Jó mais perto de Deus. Sabem por quê? Porque os planos de Deus não podem ser frustrados. Segunda coisa, Deus restaurou a sorte de Jó, mas Deus não explicou para Jó por que ele sofreu. Você e eu sabemos, Jó não sabia. No enredo, todo mundo está equivocado. Satanás está equivocado, porque pensou que ninguém podia amar mais a Deus do que o dinheiro, do que a família, do que a si mesmo. A mulher de Jó estava errada, porque pensou que Deus não era digno de ser adorado no sofrimento. Os amigos de Jó estavam errados, porque acharam que Jó estava sofrendo por algum pecado grave que ele tivesse cometido. Jó estava errado, porque levantou contra Deus 34 queixas. Deus restaurou, mas Deus não explicou. Restauração sim, explicação nem sempre. Às vezes as pessoas dizem assim: pastor, eu vou chegar no céu com uma listinha de perguntas e eu vou querer saber muita coisa. Me permita dizer a você, não vai ser necessário. O céu é autoexplicativo. No primeiro minuto do céu, todas as nossas perguntas já não farão sentido mais,
porque a nossa leve e momentânea tribulação produzirá para nós eterno peso de glória acima de toda a comparação. Este é o Deus que restaura a família, este é o Deus da nossa vida, este é o Deus que está aqui nesta noite e pode fazer este milagre na sua vida, na sua casa, na sua família. Amém. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes.